Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma palestra intitulada Cientista Comunicador, a compreensão pública da ciência em tempos de fake news, que será ministrada pelo Dr. José Sabino, da Uniderp. Esta palestra faz parte do primeiro webinário Ecologia e Evolução, que é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UFES. O palestrante, José Sabino, Dr. José Sabino é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela USP, mestre em Zoologia pela Unesp e doutor em Ecologia pela Unicamp. Atualmente é professor na Uniderp, onde coordena o projeto Peixes e Bonito. Sua produção acadêmica está direcionada à história natural de peixes, comportamento animal e conservação da biodiversidade. Atuou no Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Ictiologia. Foi editor diária da revista Biota Neotrópica Ictiologia, do programa Biota FAPESP. Ocupou o cargo de superintendente de Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul, sendo responsável por elaborar políticas públicas e fazer a gestão de CIT do Estado. Neste período, idealizou o programa Biota do Mato Grosso do Sul. Membro do Conselho Científico da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, dedica especial atenção à compreensão pública e divulgação científica da biodiversidade. Nos últimos 30 anos, produziu ampla documentação audiovisual para instituições públicas e privadas, fundações e editoras. Em suas atividades recentes, realizou trabalhos editoriais e de curadoria, com publicação de livros, criação de exposições científicas e ações de planejamento e popularização da biodiversidade. Então, doutor José Sabino, seja bem-vindo. E estamos aqui preparados e aguardando a sua apresentação. Muito obrigado, Miriam. A primeira coisa que eu vou fazer é reduzir essa descrição no meu currículo Lattes, porque acho que é muito extenso, eu não sabia que você ia ler. De qualquer forma, quero agradecer muito ao convite que foi feito pelo Caio e a gente aqui no meio desse ano tão maluco, tão cheio de dificuldades, né? Por que não? Né? E um ano triste também, com tantas perdas, né? Assim, mas a gente tem que, acho que, se fortalecer naquilo que a gente acredita, que a gente trabalha, né? E muito, então, do trabalho que eu faço, eu sempre brinco e falo que eu sou um biólogo meio torto, né? Meu colegial, um colegial técnico de publicidade, e eu acabei me encantando pela área de comunicação e por um triz que eu não fiz jornalismo, né? Acabei me encantando muito com essa parte de comunicação. Mas, de forma alguma, me arrependo, né, de ter seguido pela biologia, porque eu acho que eu consegui combinar essas duas forças que me movem, né? A da biologia, da educação, mas da comunicação também. E tive, ao longo da minha trajetória, algumas oportunidades que me foram muito caras, né, pelas quais eu sou muito agradecido também, de trabalhar em grandes órgãos de imprensa. Então, entre o mestrado e o doutorado, eu trabalhei 2 anos na Folha de São Paulo, no Caderno Ciência. Isso acabou dando uma vivência prática, né, de jornalismo. Eu acabei me encantando pela área, tenho uma empresa de comunicação também, né? Então, só para a gente posicionar um pouco assim o porquê de eu estar falando de cientista comunicador, né? E como que isso, então, me move, me encanta, né? Eu preparei uma apresentação, eu vou tentar ser... Deixa eu achar aqui, vamos lá. Está aparecendo? Né? Só não está no modo de apresentação ainda, né? Isso. Deixa eu já colocar aqui. Vamos lá. Agora sim, né? Sim. E aqui, então, mostrar um pouquinho a importância da ciência nesse momento em que a própria academia é tão atacada, tão menosprezada, mas, ao mesmo tempo, tão requisitada, né? Onde é que o mundo inteiro está procurando uma resposta e as saídas para essa pandemia,
que é uma crise tanto ambiental quanto de saúde pública, né? Elas se conectam, é na academia, né? É na ciência, e aí a academia, no senso mais amplo, nos países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, academia e mercado se comunicam de uma maneira e interagem de uma maneira muito produtiva. Aqui no Brasil isso é menos, mas há uma tendência disso ampliar, né? Então a ideia, né, da gente mostrar um pouco o valor da ciência, né? E aí ao final dessa live, o que eu quero é que a gente entenda alguns fundamentos de comunicação, olhar para os impactos positivos e riscos da divulgação científica, né, e da demanda que ela tem, e refletir um pouco sobre os aspectos da comunicação na era digital, com os mecanismos facilitadores, mas também os riscos inerentes à propagação de ideias alheias, ou que são muitas vezes diametralmente opostas aos interesses da ciência, né, e aos valores da ciência também. E também uma área nebulosa das pseudociências, né? Então, onde a nossa conversa deve ir, assim, a gente vai falar um pouco das fake news, sobre o debate furioso e tóxico que as norteiam, como que a nossa mente percebe as fake news, a questão do viés de confirmação, a negação seletiva, né, que são algumas das artimanhas usadas pelos que criam as fake news. E, finalmente, o nosso papel. Esse é o ponto 5, que eu vou dedicar talvez mais tempo, ou vou tentar me aprofundar mais, mostrando um pouquinho daquilo que a gente acredita que é um caminho que possa ser compartilhado com a sociedade. Ciência hoje é compreender o valor, a ciência na sociedade hoje faz com que a gente compreenda o valor da nossa própria cidadania, entendendo, né, muitos dos direitos aos quais a gente muitas vezes é cerceado, né? Então tem essa imagem aqui que eu gosto de usar. Eu uma vez estava chegando em São Paulo e aproveitei a janelinha do avião a imagem me impactou muito. Estava um dia muito poluído, né? Isso que a gente vê não é nuvem, é poluição. E a ideia é que a gente refletisse um pouco, né? Eu falei, vou captar essa imagem para usar em aula. E esse mar, né, de gente, imagine a quantidade de pessoas e, enfim, né, de demandas também que um ambiente como esse gera no mundo natural, né? E esse dado, essa imagem foi captada em 2016. Na época, São Paulo, a grande São Paulo, composta lá por perto de 30 e poucos municípios, abarcava 20 milhões de pessoas. Hoje já deve ser mais isso, né? Mas acho que a ideia é da gente refletir um pouco, né? O vídeo dura mais ou menos 1 minuto e ele mostra muito do gigantismo, né? E de quanto a gente é capaz de alterar paisagens, né? Não sei se atrapalhou muito, estava um barulho, estava o áudio aberto do vídeo, eu achei que tivesse fechado ele. Enfim, é uma imagem que, para mim, impacta em vários pontos, mas especificamente para o nosso bate-papo de hoje como educar tantas pessoas, né? Nós humanos nascemos com um pacote genético, digamos, que nos torna uma série de habilidades inatas, mas o processo de formação cultural é um processo essencialmente de educação. Educação formal ou educação não formal, mas é educação, é de criação e de repasse cultural, né? Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem no mundo atual. E aí, nesse contexto, como que as fake news prosperam, né? Assim, as fake news, elas não são propriamente uma coisa nova, né? Eu vou dar alguns exemplos da história no século XX, principalmente, e começo do século XXI, mas mostram que elas já existiam, são parte da história, mas, de alguma forma, elas aceleraram muito nos anos mais recentes, por conta da facilidade de propagação da informação, seja ela verdadeira ou falsa, né? Então, aqui um exemplo clássico, né, 1938, o Orson Welles, ele trabalhava na rádio CBS, tinha um programa de amplitude nacional lá nos Estados Unidos,
E ele pegou um clássico, né, de um livro, e ele narrou, né, A Guerra dos Mundos, ele narrou como se fosse uma verdade. E isso levou as pessoas em pânico, teve acidentes, né, os carros estavam começando, vários carros bateram, as pessoas queriam fugir porque acreditou-se que aquilo era verdade, mas no fundo era uma fake news, e isso gerou, então, uma enorme comoção ali nos Estados Unidos. Já na história mais recente, um outro exemplo de fake news foi feito pelo Colin Powell. Ele era então secretário de Estado, né, dos Estados Unidos, e ele afirmou no Conselho de Segurança da ONU que, peremptoriamente, assim, eles sabiam que havia armas de destruição em massas no Iraque. E ele até mostrou, né, uma apresentação em PowerPoint. E PowerPoint é usado para contar mentira também, né? E isso foi, então, mostrou uma série de imagens, atribuindo, né, a essas imagens a uma suposta fábrica de armas, mas que não tem evidência alguma. Se você substituir as legendas que estão ali em inglês e colocar, sei lá, montagem de geladeira, pode ser perfeitamente possível, né? Então, essa imagem ela foi usada para convencer o Conselho de Segurança da ONU a autorizar o ataque dos Estados Unidos ao Iraque, né? E depois se comprovou que essas armas nunca existiram, foi só uma desculpa mesmo para atacar e retalhar o Iraque, né? E aí uma outra, no final do século XX, na década de 80, essa no Brasil, né? Esse é o aniversário de São Paulo, 25 de janeiro de 1984, e um comício, conforme a Rede Globo relatou, um comício era pelas diretas já, mas a Globo relatou como se fosse o aniversário de São Paulo. Então, uma manipulação política também aqui no Brasil por meio de fake news, ou seja, descaracterizar um evento, uma mobilização nacional em busca das diretas. E tem uma frase famosa, né, do então governador André Franco Montoro, em que ele pergunta se havia 300 ou 400 mil pessoas, e ele diz assim que, na verdade, o que existiam eram as esperanças de 130 milhões de brasileiros, do retorno à democracia. Esse 84 é o último ano antes da volta à democracia, né? Ainda era finalzinho da ditadura militar. Então, só para a gente entender que fake news não é uma coisa recente, ela existe, né? Mas ela se tornou incrivelmente frequente, principalmente para uso político pelo atual presidente e aí fica, a gente pode preencher conforme o nosso gosto, né? Então, assim, e na ciência, né? Como é que é a questão das fake news, né? Certamente a gente já ouviu falar que a cura do câncer está sendo escondida pelos governos ou pelos cientistas, ou que vacinas de sarampo causam autismo, ou que a Terra não é esférica, né, e que a esfericidade da Terra seria um complô da NASA, né, a troco de quê, né? Mas, enfim, isso existe, né? Então, eu trabalho nas águas limpas, eu gosto sempre de colocar, nas águas limpas de Bonito, sempre colocar o antagonismo das águas turvas, né, da desinformação contemporânea, né? Então, no Facebook brasileiro, existem uns 90 grupos, né? Esse é o maior, né, terraplanista do Brasil, é o maior grupo de terraplanistas, tem mais ou menos uns 30 mil participantes. Recentemente, a Folha de São Paulo, acho que foi final de 2019, não tão recentemente, fez uma pesquisa no Datafolha e descobriu que 7% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana, dá mais ou menos uns 11 milhões de pessoas. Ou seja, a gente tem muito trabalho, né, para desmentir, para tentar informar a sociedade, né, remetendo àquele processo de educação de massa, né. O debate específico das fake news é um debate curioso e tóxico. Ele mexe com as emoções, ele provoca mecanismos mentais de retaliação bem chatos, né? E o exemplo mais marcante é da Cambridge Analytica, né, uma empresa do Reino Unido,
e ela faz uma série de manipulações. Ela é sediada no Reino Unido, mas com uma atuação muito forte nos Estados Unidos. Aqui no Brasil parece que ela atuou também nas últimas eleições. E ela atende a interesses de determinados grupos e faz de maneira consentida a manipulação. Ela minera dados, né? Então, no caso específico da eleição do Trump em 2016, eles mineravam dados e, a partir do perfil das pessoas, eles pegavam por volta de 5 mil dados de cada pessoa que navegava, principalmente no Facebook, né? E dali eles extraíam um perfil. E eles sabiam quem era mais nitidamente votaria na Hillary Clinton ou no Trump. Mas essas pessoas não interessavam a eles. Eles queriam aquelas pessoas que estavam em dúvida, e nessas pessoas eles trabalharam com manipulação, apelando para a carga emocional, usando, né, a facilidade de propagação das informações falsas, e o resultado deu no que deu. O Trump ganhou, porque eles trabalharam justamente naquela parte das pessoas mais suscetível à manipulação emocional, que eram, então, pessoas principalmente localizadas de idade mais avançada e localizadas no meio oeste norte-americano. E aí cria uma realidade alternativa, né, que a gente pode chamar de pós-verdade, ou realidade líquida também, como Bauman fala, né? Na ciência, né, então, quando as fake news entram, elas fazem um processo de desqualificação da intelectualidade, agridem, né, a ciência e a academia de um modo gratuito, né? E essa é uma frase do Obama que eu gosto muito. Ele falou num discurso de formatura, né? Fatos, evidências, razões lógicas são coisas boas, e estas são qualidades que você quer ver nos políticos. Na vida e na política, a ignorância não é uma virtude. Não é legal não saber do que você está falando. Parece que ele está dizendo até para alguns políticos que a gente conhece, né? E, enfim, o Obama tem esse aspecto, né, assim, de combater e traduzir, né? E aí, assim, uma outra frase muito famosa, né? O segundo presidente dos Estados Unidos, o John Adams: fatos são coisas teimosas e quaisquer que sejam nossos desejos e inclinações, não é? Ou que ditam as nossas passões, eles não podem afetar o estado dos fatos ou das evidências, né? Então, essa coisa que fatos são coisas teimosas está lá no imaginário do norte-americano, né? Especialmente agora na pandemia, a gente viu o estrago, né, que a visão negacionista do Trump fez e continua fazendo, lamentavelmente, repercutindo, inclusive, na maior propagação da doença, principalmente na questão do não uso das ferramentas científicas. Os países que mais usaram ciência para tomada de decisão foram aqueles que tiveram e contiveram a propagação da doença. Nova Zelândia é um bom exemplo, Alemanha, né? São países que tiveram comitês de assessoramento aos órgãos de decisão, né? E aí um exemplo que acho que é interessante, ele foi publicado num boletim do MIT, sobre como as verdade ou falsidade se difundem, né? Esses autores, são três autores, eles analisaram 44 mil notícias políticas entre 2006 e 2017. Dessas 44 mil, 27 mil eram verdadeiras, 9.520 falsas e 6.900 tinham um misto ali de verdade e falsidade. Mas o grande resultado deles, né, assim, é que a mentira se espalha mais rápido do que a verdade. Esse dado é assustadoramente perigoso, né? E aí a gente tem que entender um pouquinho, né, do como que a produção profissional, por exemplo, na mídia, ela se dá, né? Você tem a fonte, tem a edição, a produção, tem um processo de checagem, que é um filtro muito importante, e quando é na web, não, você pode muito bem ter um blog ou ter, enfim, um outro processo, né, de criação, e ele é produzido e construído sem filtro algum, chegando ao consumidor
né, então, a produção da imagem, a checagem de fatos, no ambiente profissional, ela segue um processo muito mais rígido, com uma espécie de curadoria da informação. Quem mais consome fake news nas redes sociais, né, assim, é um maior feitas, né, com comunicação por pessoas idosas ou com orientação mais conservadora. Isso está também nesse paper que eu acabei de mostrar, né? Um aspecto crucial, né, da difusão é o algoritmo, né? Eles facilitam as escolhas online, eles direcionam e selecionam as informações, muitas vezes ligadas, né, à falta de qualidade da informação, e aí direcionam isso para bolhas e para grupos que poderiam, então, ser mais manipulados, né, e propagadores dessas informações. Um fator agravante é que os consumidores de fake news também são aqueles que não tendem a acessar sites de checagem de fatos. A gente tem hoje, no mundo inteiro, no Brasil, inclusive, agências especializadas em checagem de fatos. Hoje elas assessoram, inclusive, órgãos como o Tribunal Eleitoral de Justiça, né, que vai, então, olha, esse político aqui do interior de tal lugar está fazendo uma propaganda falsa, criando uma informação, e aí isso pode usar, inclusive, na tomada de decisão para retirada, para obrigar as redes sociais, né, as empresas de redes sociais a retirarem a postagem falsa. Né? Então, são ferramentas importantes que não se tinham em 2016 e que foram construídas por conta da detecção desses mecanismos manipuladores. Né? E aí, em relação ao viés de confirmação, quantos de nós não ouvimos que o homem nunca foi à Lua? Né? De pouco vale a verdade. Né? Assim, é muito fácil trabalhar e manipular com fake news, mesmo que haja demonstrações rigorosas, evidências robustas. Então, desmistificar a informação é um processo difícil, a informação fake, né? É um processo difícil, porque as pessoas que são suscetíveis a elas entendem aquilo como verdade, né? E é difícil você demovê-las, por mais robustas que sejam, né? Então, é um trabalho difícil, mas que requer dedicação muito especial com qualidade da produção, da contra-informação para derrubar, né? Eu acho que a gente tem que entender que algumas pessoas têm, no fato, dificuldades cognitivas, né, em atualizar o seu hardware e o seu software à luz dos fatos. Né? Então, eu gosto sempre de colocar essa foto que eu fiz lá no Instituto Butantan, né, que é o maior produtor de vacinas do Brasil, junto com a Fiocruz, fazem um trabalho incrível, né? Mas tem um dado da Sociedade Norte-Americana de Psicologia que quando a gente é exposto repetidamente a uma afirmação, mesmo sabendo que ela é falsa, a gente pode ser influenciado por ela. É incrível isso, né? É mais ou menos aquela linha, né, de afirmação do Goering, né, o propagandista do Hitler, né, que dizia que uma mentira repetida muitas e muitas e muitas vezes pode se tornar verdade. E isso tem, então, comprovação científica do quanto o nosso cérebro é passível de manipulação. E aí a questão das mudanças climáticas, com usos, né, maldosos, às vezes. Né? Em julho do ano passado, nevou muito nos Estados Unidos, e aí o Carlos Bolsonaro postou no Twitter, né, só por curiosidade, né, quando está quente é sempre a culpa do aquecimento global, e quando está frio, fora do normal, como é que se chama? Né? Aí tem um pouco de desinformação, de debilidade intelectual dele, no sentido de confundir clima com meteorologia. Meteorologia é aquela coisa do dia a dia. E aí, quando você analisa o clima em escala planetária, você tem o IPCC, você tem 3.000 cientistas acoplados ao IPCC, e o Carlos Bolsonaro faz um viés de confirmação. Pega um trecho, um lugar que neva, e nega um fato cientificamente muito robusto. Né? E aí, então, agora a gente parte, propriamente dito, para a nossa ideia, né, dessa live, né, assim, que eu conversei um pouquinho com o Caio, em que a gente, então, olhou qual que é o nosso papel como cientistas, como que a gente pode
propagar, né, a questão da ciência num âmbito mais robusto, usando as evidências dos nossos métodos. Existem tutoriais e manuais, até cursos para orientar o cidadão para a checagem das veracidades das informações. Um ceticismo salutar existe e faz parte até da ciência, mas é crucial que a gente conecte, né, esse conhecimento que a gente gera aos educadores, e criando, então, cidadãos que se conectem de forma franca com a ciência, né, fazendo essa ponte. E é parte do dever do cientista fazer isso, né? E aí eu tenho um mantra que eu uso na minha vida, na verdade, é um trinômio, né? Educar, inspirar e conectar. Educar no sentido da qualidade, de produzir alunos, de produzir conteúdo para os alunos, inspirar as pessoas, senso amplo, né? E conectar as pessoas. Conectar com quem? Como a gente trabalha com biodiversidade, conectar com a natureza. Eu vou mostrar um pouquinho disso, desse esforço que a gente faz, especialmente através do projeto Peixes de Bonito, né? Como a gente não é cientista, não é jornalista, desculpe, eu resolvi colocar uma breve definição do que é comunicação, né? Então, é o campo da linguagem, né, que faz da comunicação algo que traga clareza e transmissão de informações na utilização de estratégias de convencimento, né? É isso que a gente, quando lê um jornal, está vendo, né? Tem uma estratégia de construção ali de narrativa. Quando você vê uma propaganda na televisão, tem isso também. Tem sempre uma estratégia de convencimento. E é isso que a gente precisa aprender a fazer, né? E, de novo, uma frase que me move muito nesse momento em que o país está mergulhado em bolhas, cindido, né? Temos que ouvir aqueles que pensam diferente da gente. Até um certo limite, né? Quando você vai começar com terraplanista, não tem conversa. Os negacionistas são a extrema-direita, vamos dizer, da visão das fake news, né? Mas quando você está no campo democrático e das ideias plausíveis, você tem que ouvir. Não é só a nossa ideia que vale, né? Aprender a ouvir é um enorme exercício, especialmente nesse momento de um país cindido, em que as pessoas, então, acabam se abrigando nas suas bolhas. Eu digo mais do que se abrigando, estão se entrincheirando, né? E essa frase foi dita de novo por nada mais, nada menos do que o Barack Obama, no jornal Valor, que fez um fórum em 2017, ele proferiu essa frase. Quase que messiânica, né, prevendo o que viria no Brasil, porque ele já tinha experienciado o que tinha lá nos Estados Unidos também, né? Muito bem. Como e com quem conversar e como dialogar com diferentes segmentos, né? E aí, então, vai até, eu acho que boa parte de quem está participando hoje dessa live é biólogo, né? Uma crítica à nossa postura. A gente é também muito cômodo, a gente fica muito confortável quando a gente está nas nossas bolhas. Então, dialogar, falar de conservação da biodiversidade é muito fácil quando você está num cenário de um congresso de biólogos ou de uma área mais ambientalista, né? Mas o importante é você convencer o mercado, convencer as pessoas, por exemplo, do agronegócio. Tem muita gente do agronegócio que já entende a importância da conservação, e principalmente pelo viés ou pela vertente dos serviços ecossistêmicos, né? Mas ainda tem uma parcela mais atrasada que merece ser convencida, ou pelo menos abrir o diálogo com essas pessoas, porque eles estão na frente da interface com a biodiversidade, e as decisões que eles tomam podem ser muito ruins ou muito boas. E cabe, então, a gente travar um diálogo franco, honesto, né, e fundamentado em dados, né? Então, as estratégias de convencimento refletem na compreensão pública, né, e aí faz também um desafio, né? Como é que a gente reconecta as pessoas, retomando até aquela imagem que eu acho impressionante da chegada do avião em São Paulo, né? Aquele mundo, né, de pessoas que se sentem, muitas vezes, confortáveis no mundo urbano e sequer refletem sobre os impactos dos seus hábitos de consumo, dos seus hábitos
de lidar com os elementos da natureza. De onde vem a água? Vem da Sabesp. O cara não quer saber se tem chuva na Cantareira, no sistema de captação de água do Alto Tietê. Ele quer viver a vida dele ali e vai tocando. Então, nesse momento que a gente atrai e faz uma reconexão das pessoas, a gente pode permitir ou propiciar essas conexões com eles, né? Nos últimos tempos, a gente viveu uma revolução do mundo da mídia, né? As multimídias, especialmente as mídias audiovisuais, criaram um enorme avanço, né? Hoje você pega, por exemplo, um pequeno cartãozinho desse aqui de 32 GB, ele é capaz de gravar 2 horas de vídeo Full HD ou 3.000 imagens, né? Diferente de um filme fotográfico, né? Que tinha capacidade lá de 36 fotos, né? Muitas das pessoas que estão assistindo aí talvez nunca tenham usado vídeos em VHS. Isso aqui é um começo do meu trabalho como divulgador. Eu era estudante da Unicamp e ajudava algumas equipes da BDC que já vinham e faziam um trabalho de ajudante de campo, né? E isso permitiu que eu conectasse e trouxesse essa interface para dentro da minha formação também, né? A cultura da comunicação, ela exige um processo de alfabetização visual, tal e qual a gente passa por um processo de alfabetização de linguagem escrita, nesse momento de revolução das mídias, como o Facebook, o Twitter, o Pinterest e outros, né, a gente tem a necessidade de ter um processo de alfabetização. Então, eu selecionei algumas ideias muito curtinhas, muito sintéticas, para a gente mostrar um pouco como a questão da alfabetização visual é importante, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma peça, seja uma revista, né, ou um livro, ela segue um padrão que a gente chama de diagramação e usa princípios de design. Isso é uma National Geographic que eu deixei aqui para mostrar. Uma série de princípios, um deles é o balanço, que distribui os elementos visuais, seja texto, fotos, legendas, olhos, que são aqueles textos destacados no meio de um corpo. Você tem como se fosse um subtítulo, né? Na linguagem jornalística, a gente chama de olho, né? Alinhamento, você pode arranjar os temas. Então, por exemplo, como que eu alinho as imagens ou o texto dentro até de uma apresentação de PowerPoint, isso é útil, né? Não há uma coisa aleatória, vou jogando, né? A maior parte das pessoas, intuitivamente, acaba fazendo isso, mas há uma demanda e uma necessidade por isso, né? Você pode enfatizar um determinado tema dentro daquele conjunto de tópicos que você usou, pode trabalhar com proporções, aqui é Fibonacci, né? É uma das formas de ordenamento por meio de uma fórmula matemática, né? Ela é muito comum em vários campos, tanto de design quanto da parte de produção, e mesmo até estética, né? O pessoal usa muito Fibonacci. Você pode dar movimento, mesmo que seja uma imagem estática, você pode trabalhar com a questão do movimento, pode ordenar objetos dentro de um certo padrão, ou pode atuar muito com a questão do contraste. Então, esses são alguns princípios. Existem livros e manuais, depois, se alguém quiser, pode entrar em contato comigo, que eu passo informações acerca disso, né? E aí, para quem vai trabalhar com comunicação, existem manuais, né? Nesse caso aqui, eu peguei até o da ABETA, que é a Associação Brasileira de Turismo de Aventura e Ecoturismo, mostrando assim, o quanto que as mídias avançaram, né? Então, muitos fotógrafos hoje profissionais vão a um determinado lugar, chega com super equipamentos, né? E aí tem o cara lá fotografando com o celular ou com uma snapshot, né? Essas câmerazinhas pequenas, né? E todo mundo é fotógrafo, né? Mas como que isso se faz, então, né? Há um conjunto de regras, que a gente viu algumas delas aí, e que se aplicam tanto à composição de materiais de divulgação, quanto à própria criação imagética, né? A produção da imagem. Eu até usei essa imagem aqui que eu fiz
Agora, na pandemia, teve um dia que eu não aguentei mais, estava já uns 90 dias confinado, os IPs aqui em Campo Grande, Florinda, eu fui atrás dos IPs floridos, aí apareceu esse beija-florzinho, que é bem pequenininho, uma gracinha, né? E eu acabei fazendo a foto, e aí estou usando ela hoje aqui como um exemplo de quanto é importante a questão dessa alfabetização visual, né? Então, quando a gente faz uma foto, você pode dividi-la em terços, né? E essa grade é como se fosse um jogo da velha, né? Ela divide em um terço superior, médio e inferior, e os 3 terços horizontais, e as linhas que se cruzam nesse tipo de enquadramento permitem que você monte mentalmente, né, uma imagem, e aí dá movimento, mesmo que a imagem seja estática, você fica olhando para um canto, olhando para o outro. Intuitivamente, a ideia, né, de quem não vai pensar muito na composição, vai colocar isso no bloco central da imagem, né? E não é o caso, né? A gente sabe que uma boa imagem, muitas vezes, tem essas regras de composição. A gente teve uma revolução nos equipamentos nos últimos tempos, aqui é um dos rios que a gente trabalha lá em Bonito, né? E quando eu ponho essa foto seja no Word ou no PowerPoint, o programa ele tenta ler o que é a imagem, né? E ele fala que é verduras e couve-flor no meio de um rio, né? Enfim, mas essa é uma imagem feita por drone, né? Para fazer essa imagem 10 anos atrás, eu teria que alugar um helicóptero a um custo de uns 3 mil reais, um helicóptero pequeno, um helicóptero maior, mais estável, na faixa de 5 mil reais a hora de voo, né? Para fazer uma imagem estática de produção profissional. Hoje não, hoje a gente usa um pequeno drone, né? Essa imagem foi feita com um drone desse tipo aqui, né? Esse é um mini Mavic, essa daqui foi feita com um Mavic que é um pouquinho maior. Mas, de qualquer forma, a gente tem nas mãos ferramentas que nos dão hoje a possibilidade de fazer imagens que eram impossíveis num passado muito recente. Então, os drones trouxeram, as câmerazinhas GoPro, né, aquelas câmeras, elas abriram um enorme caminho, né, para a gente produzir imagem. Mas só a imagem não basta. Tem a questão da linguagem, né, escrita ou falada, e aí, então, embora a gente trabalhe com a ciência, quando a gente faz a divulgação, a gente deve evitar o uso excessivo do jargão especializado. Ou quando você usa, traduzir esse jargão de uma forma que o público leigo entenda facilmente. Então, até já foi usado hoje aí, né? Quando você fala, por exemplo, de endemismo, né? É uma espécie que você fala, espécie endêmica, aquela que tem uma distribuição restrita, uma área geográfica limitada, enfim. Então, explicar, né, se tiver seja um glossário ou em parênteses na sequência, né? E outra coisa é a questão da construção de narrativas, né? Quando a gente faz uma história, nós somos primatas que ouvem histórias desde quando a gente estava nas savanas africanas, sentávamos em torno de uma fogueira e ficávamos ali ouvindo, né, como é que foi a caça, como é que aquela lança foi aperfeiçoada, os riscos que correu, né, e ali então vem a importância da narrativa no nosso cérebro, né? Então, se a gente faz isso para contar histórias, é muito mais plausível, muito mais agradável de ser ouvido, e principalmente você, com a quantidade de informação que tem hoje, o que é legal é que você consegue criar uma narrativa e captar o seu público, né? Já que a gente está falando de comunicação. A gente vive um momento crucial da história, né? Assim, se a gente não desenvolver um mecanismo de criar uma economia, uma forma de lidar com os recursos naturais de maneira mais harmônica, a gente vai para o beleléu como espécie, não há dúvida disso. Estamos usando mais recursos do que os ambientes conseguem renovar, então é muito importante criar, né, na sociedade a compreensão de que conservar e usar de maneira sustentável, e sustentável aí não é só greenwashing, né, verdadeiramente a busca por estratégias
de emissão menor de carbono, de menor produção de resíduos. Há caminhos para isso, mas eles não estão prontos e a gente tem que construir. Um deles é feito por meio da comunicação. Contar histórias legais, assim como a história das jararacas, que fazem um serviço ecossistêmico muito legal, né, de controle de roedores, mas é da jararaca também, que foi proveniente por meio das pesquisas do Sérgio Ferreira, nos anos 1960, o isolamento de uma molécula que depois permitiu, né, a bradicilina, que permitiu a criação do captopril, a medicação usada mais amplamente no mundo até hoje para controle de hipertensão arterial em humanos. Ou seja, a natureza é uma biblioteca da qual a gente pode extrair moléculas que vão nos ajudar a sobreviver, né? A questão, por exemplo, das exposições multimídia, é uma coisa que a gente trabalha bastante. Essa é uma exposição que a gente fez para a Unesco e para a ONU, a partir de uma demanda do Ministério da Ciência e Tecnologia. Tive a parceria de pessoas incríveis, como o Ricardo Machado, da UNB, da professora Mercedes Bustamante, e do Carlos Joly, que na época era o ponto focal da ciência no Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, em 2012, a gente criou essa exposição para a Rio+20. O site continua no ar, idiomasdobrasil.com, tem muito conteúdo lá, inclusive, que é acessado continuamente por escolas, por professores, por alunos de diferentes partes do Brasil, né? A gente mantém esse material online, né? E, na época, a gente fez coisas que foram muito legais, foram intervenções urbanas, né, durante a Rio+20. Então, a gente adesivou um ônibus que parecia que estava sendo esmagado por uma sucuri. Fizemos intervenções indoor nos aeroportos do Rio de Janeiro. E fizemos interações com o Flash Mob, né, que eram ações que atraíam as pessoas para os eventos da Rio+20. Né? Tinham personagens também que eram usados para brincar com as crianças, mas os adultos também usavam muito. E aí, finalmente, eu vou dar um pouco de uma amostra do que a gente faz. A gente trabalha em Bonito formalmente há 20 anos, e informalmente há 25, 26 anos, estudando esses ambientes incríveis, né? Assim, a gente entendeu que, estudando a história natural de peixes, poderíamos construir uma interface multidisciplinar com a sustentabilidade, com o ecoturismo, com métricas de visitação e de degradação ambiental também, né? Esse é o lugar que a gente mais trabalha hoje, né? O Rio Olho d'Água, lá em Jardim. Um lugar incrível, né, assim, para se conhecer, e ele mostra os rios de uma maneira muito diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Em geral, as pessoas imaginam o rio do lugar que tira água e joga esgoto. É isso que as pessoas que moram nos grandes centros têm, né? Uma percepção, lamentavelmente, muito limitada, né? Mas quando as pessoas vêm para Bonito, vêm para a região de Bonito, esse rio é em Jardim, né, que é a cidade do lado, e fica dentro de uma RPPN, a Cabeceira do Prata, que é o nosso maior parceiro e mais histórico, né, ao longo dessas quase 2 décadas trabalhando e morando aqui no estado. Eles são os nossos maiores parceiros. E é um lugar assim transformador. As pessoas têm uma visão do que eram os rios antes e depois de fazer esse passeio, né? E a gente faz isso, né? A gente usa o ecoturismo como um mecanismo de sensibilização, olhando, né, para a biologia, para o ecoturismo e para a comunicação com conexões multidisciplinares, né? Então, a gente aborda isso na literatura científica básica, fundamentada nos papers, mas transfere isso depois para a literatura cinza, né, transformando isso em ações de educação e comunicação, especificamente por meio de monitoramento participativo. Essa é uma ideia que a gente ainda não implementou, mas a gente quer fortalecer, traduzindo, então, isso numa interface com as pessoas. O monitoramento participativo é uma área que tem um crescimento muito recente. Esse é material que a gente produziu para o ICMBio, né, com roteiros metodológicos de monitoramento participativo, e a gente quer trabalhar muito também com a questão da tomada de decisão, por meio de educação e mobilização das pessoas, usando... Aí o meio pode ser
tanto os peixes, como a gente mostrou anterior, no slide anterior, quanto na questão do birdwatching, por exemplo, né, que é uma área muito legal também de propagar. E produzimos materiais, né, também, aí no caso da Natureza em Foco, para clientes que nos demandam, né, materiais como esse livro do Leonardo Duarte, da Cíntia Cavalcante e do Wellington Hannibal, né, que nos procuraram para fazer material de divulgação de alta qualidade, assim, com impressão muito bem feita, né, teve um investimento e um cuidado por parte desses autores, né, e a gente então fez isso. E para divulgar, a gente divulga também não só para o público acadêmico, mas nesse caso a gente fez um livro para o Sebrae, mostrando o potencial do ecoturismo, transformando de uma forma responsável o empreendedorismo nesse segmento que usa a biodiversidade, né? E tem um risco muito grande, né? Então, esse livro, liderado pelo Daniel Brunstein, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, ele é uma liderança muito grande nessa área, né? Ele criou esse livro e a gente fez o capítulo de peixe, eu, Eduardo Bessa e a Fernanda Silva fizemos um capítulo sobre os riscos, né, e os perigos ligados ao ecoturismo com peixes, né? Então a gente compilou muitas informações desse trabalho aqui. A gente trabalha muito com os parceiros, conforme a gente disse, né? Então placas de educação que mostram, né, os peixes para os visitantes são colocadas em alguns passeios. A gente criou, né, material que faz, então, essa interface, né, e a gente monitora também, né? Esse é um trabalho que a gente fez com parceiros, com o Rui Oliveira, do ISPA de Portugal, e a Carolina Lima, mais outros autores. A gente fez um trabalho de avaliar níveis de glicocortisol em peixes que estavam em áreas com turistas e em peixes que estavam em áreas sem turistas. E medimos vários aspectos comportamentais, mas também avaliamos a parte fisiológica, né, de produção de glicocortisol. E aí o resultado mostra que, como nas áreas de turista, os bichos ficam mais vigilantes, se alimentam menos e têm níveis superiores de glicocortisol quando comparado a áreas sem visitação. Hoje, um dos trabalhos que a gente se dedica bastante a fazer é o trabalho de sensibilização dos tomadores de decisão, usando, então, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. A gente produz documentos que vão ao encontro da tomada de decisão. E tomador de decisão não é só político, pode ser um empresário que tem um hotel e pode adotar boas práticas a partir de um documento sumarizado que chega às mãos deles, ou a partir de uma interlocução também, né? Ou pode ser um fazendeiro que vai adotar boas práticas de conservação do solo. Então, a gente quer cada vez mais fazer isso e acha que esse é um caminho importante, né? Mas você faz isso por meio de narrativas, né? De novo, a história, né? Como você constrói a importância da mata ciliar, né? E faz uma história que remeta à importância disso, né? Então, essa é uma foto muito antiga de um macaco prego lá na região de Bonito. E os macacos pregos lá comem frutos. Só que eles comem frutos e boa parte do que eles comem, eles derrubam no chão. Se o chão é o rio, as piraputangas são atraídas, e nesse caso aqui a gente vê claramente a piraputanga comendo um fruto de ficus, né, que pode depois ser disseminado ao longo da natação do animal, gerando, então, todo um processo de estudo. Então, o contexto, né, peixes frugívoros, leva a uma compreensão maior da importância da mata ciliar, da interação de animais terrestres com os animais aquáticos e da conservação da integridade desses ecossistemas que precisam ficar de águas cristalinas. E aí remete a uma visão maior, que é a gestão integrada dos ecossistemas aquáticos. Essa Serra do Amolar, que recentemente pegou fogo, né? Uma área... Parece um ambiente incrível, assim, né? Não é à toa que ele é sítio da natureza, né? Da humanidade, decretado pela Unesco, né? E aí a gente tende a entender a ideia, nos próximos estudos que a gente quer, os processos migratórios de peixes, por exemplo, como o dourado, né? Que vive na planície, mas no período das chuvas há um gatilho ambiental, que são as chuvas aumentando, o aumento do nível dos rios,
e eles migram, então, em direção à cabeceira dos rios, né? Mas esses ambientes da região de Bonito continuam ameaçados por por não adoção de boas práticas por parte de alguns fazendeiros, né? Não adotam boas práticas de conservação do solo. Eles perdem dinheiro e contaminam. Perder solo é perder dinheiro, né? Não é só turvar os rios. Perdem dinheiro, contaminam os rios e fazem processos de assoreamento e turbidez, aumento de turbidez das águas, né? Então, esse é um problema sério que hoje move muitas das pessoas lá na região de Bonito. Só em Bonito, o turismo emprega... Bonito tem hoje 20 mil habitantes, 7 mil pessoas, um pouco mais de 7 mil, dependem diretamente da cadeia produtiva do turismo, dos hotéis, dos passeios, sistemas dos restaurantes, sistemas de transporte, né? Então, ele move a economia da região, né? Então, essa dimensão cultural da ictiofauna, né, como provedora de serviços ecossistêmicos, de sensibilizadora sensibilizadora das pessoas, é uma área que a gente cada vez mais quer trabalhar e acha que é um caminho para que as pessoas também identifiquem nos próprios grupos em que eles trabalham como que isso pode ser mobilizador das pessoas, um aumento da sensibilidade das pessoas em relação aos processos e aos ecossistemas naturais, né? Eu vou fechar agora com essas conexões entre natureza, serviços ecossistêmicos e bem-estar humano, e para isso eu vou colocar esse trabalho do Paul Sandifer e mais outros 2 colaboradores, né, a Ariana Sutton-Greer e Bennett Ward, né? Eles fizeram um trabalho em 2015 que compila, né, as conexões entre natureza, biodiversidade, serviços ecossistêmicos e bem-estar humano. É incrível, né? Como que estarmos conectados com a natureza tem benefícios psicológicos, cognitivos, fisiológicos, gerando, né, bem-estar emocional, restauração da atenção, diminuição da hostilidade, da raiva e do estresse, aumento da vitalidade e vigor. Ou seja, a natureza tem um poder de cura incrível, né? Na parte cognitiva tem até aumento de desempenho acadêmico, que a gente poderia pensar, né, assim, na nossa demanda por produção e criação, né? Tem até um exemplo que pode servir para ajudar no nosso desempenho, né? Ainda dentro dos benefícios tem o aumento das interações sociais, né, no âmbito social, apreciação estética e aumento da criatividade, né, com aumento da satisfação recreacional, que é com que a gente trabalha lá na região de Bonito, e, finalmente, a parte de tangibilidade material e aumento da resiliência. Ou seja, natureza e serviços ecossistêmicos são um mote muito atraente para a gente trabalhar nos aspectos que demandam, né? Assim, então, quero agradecer aí a oportunidade. Esse contato telefônico é o da universidade, que nesse momento está fechada, né? Mas esse é o meu e-mail que está disponível aí para que pessoas conversem e busquem contato, venham trabalhar em Bonito. A gente tem as portas abertas para parceiros, né? E isso, então, pode ser um mecanismo colaborativo bastante legal, né? E é isso. Isso, Zé Sabino. Muito obrigada pela excelente apresentação. Deixa eu agradeço. Aqui, em meu nome, em nome do programa. Foi excelente. Saiu a apresentação? Saiu? Saiu. Muito obrigada, viu, Zé Sabino? Foi excelente. Excelente. Um pouquinho, mas eu acho que não, né? Tudo bem. Passou um pouquinho, mas quando vale a pena, né? Não tem problema, não. Mas foi ótimo, aprendemos muito com a sua palestra. Temos aqui alguns comentários, algumas perguntas, tá? No chat. Então, vamos lá. Ronaldo Pinheiro coloca: Sabino, existem algumas fake news que não são facilmente percebidas. Uma delas é colocar tudo aquilo que queremos negar como sendo uma posição ideológica. Como enfrentar essa questão? Essa é uma dificuldade.
Zé Sabino, deixa eu só interromper um pouquinho. Você pode tirar a sua apresentação, por favor, para a gente ver você? Tirado. Ah, aqui, parar a apresentação. Para mim já ela aparecia como não no meio. Já. Mas beleza. Saiu agora? Sim. Valeu. Então, na verdade, assim, a gente vive um momento de muita dificuldade, né, na academia, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu recebi hoje, né? A UNB vai fazer um evento sobre música quântica, seja lá o que isso signifique. Isso está lá, um cartaz está circulando aí, o pessoal, tem amigos lá, falaram, estamos sendo muito zoados. Recentemente, numa abertura de um evento na UFMS, isso também foi propagado, fez uma palestra sobre design inteligente, de um professor vindo da Unicamp, como uma autoridade. Então, assim, a academia, tentando responder à pergunta complexa do Ronaldo, né? A academia é o ponto do debate, é um lugar de conhecimento universal, mas muitas vezes ela é contaminada, né, por essa suposta possibilidade de ter que abrigar todas as vertentes. Quando, na verdade, as premissas que baseiam tanto música quântica quanto design inteligente são premissas que não são no mundo acadêmico. E aí está uma dificuldade enorme, né? Porque quando você fala, não, vamos combater as fake news, alguém pode falar, não, mas você só quer combater aquilo que te convém e as outras coisas não. Mas falta, na verdade, um conhecimento fundamentado naquilo que a gente chama de método científico. Quais são as evidências? O que a gente tem como mecanismos robustos que corroboram e dão lastro para aquelas ideias? São científicas? Beleza. E aí faz parte do processo de aprendizado acadêmico num espectro muito grande. E as ideias são como esses tijolinhos aqui, né? Eles vão sendo colocados, cada paper, cada teoria, cada hipótese comprovada, né? Agora, esse tijolo, ele tem que ter uma materialidade, ele não pode ser feito de gás, por exemplo, de pum do cara que pensou, né? Eu queria falar uma coisa meio esdrúxula, mas é isso, né? Ele tem que ter uma materialidade que suporte que ele seja colocado aqui. Senão ele vai ser colocado num outro lugar. Eu não estou falando para as pessoas não ouvirem música quântica. Não estou falando para as pessoas praticarem seus créditos. Pratiquem isso, mas isso não é do escopo da ciência, né? Não sei se eu respondi, Ronaldo, mas acho que é uma confusão de premissas, né? E daí, maldosamente, isso pode ser manipulado. O cara usa o viés dele para responder aquilo que interessa. Esses dois eventos que você mencionou, Sabino, estavam ligados à universidade ou não? Sim, estão ligados. Foi uma abertura oficial de um evento de pós-graduação da UFMS. Na verdade, o maior evento que a UFMS faz. E aí, obviamente, gerou um desconforto de vários pesquisadores da própria UFMS, né? E eles criaram uma carta, ela foi assinada em repúdio àquilo, porque a comunidade nem foi consultada, foi uma decisão da reitoria, com a pró-reitoria de pós-graduação, e vamos chamar o figurão aí, e aí você tem um pastor, é pastor, né, o presidente da CAPES agora, né? Então, que veio do Mackenzie, né? Gente, não é uma questão religiosa, assim, acho que as pessoas têm que acreditar naquilo que querem, né? E aquilo que as façam felizes, né? Isso é uma questão de foro íntimo, mas não misturar isso com os conceitos e as premissas que movem a ciência. São coisas completamente disjuntas. Isso é importantíssimo. As pessoas têm suas crenças, porém, não cabe na academia. Né? Elas criam seus espaços, né, para divulgar essas ideias. Agora, quando usa o espaço da universidade, já pode gerar precedente para coisas meio perigosas, né? Meio complicado. Vamos à próxima pergunta aqui. Vamos lá. A Caio, o que é de Caio? Ou não, a César, o que é de César, né? O Caio acabou de... Aqui, Carolina Figueiredo coloca: bom dia, professor Sabino. Queria saber se você considera que trabalhos envolvendo ciência cidadã
tem tido efeito na divulgação científica e, consequentemente, na diminuição da propagação de fake news? Ou temos essa impressão por vivermos uma bolha rodeada de dados e vermos os resultados de algumas pesquisas envolvendo o tema? Tá. São duas perguntas. Deu para compreender, Sabina? Vamos lá, vou tentar também. Quer que eu responda? Quer que eu fale novamente a pergunta? Por favor, vamos lá. Depois emendou, estava num raciocínio e você veio com a outra. Bom dia, professor Sabino. Queria saber se você considera que trabalhos envolvendo ciência cidadã têm tido efeito na divulgação científica e, consequentemente, na diminuição de fake news. Aí vem a segunda pergunta, que está vinculada à primeira. Ou temos essa impressão por vivermos numa bolha rodeada de dados científicos, né, e vemos os resultados de algumas pesquisas envolvendo o tema? Bom, acho que em relação à ciência cidadã, o Brasil ainda está dando as primeiras pedaladas nisso, né? A gente tem aquela contribuição que eu até mostrei, né? Esse aqui é um processo, um monitoramento in situ da biodiversidade, uma proposta de composição de um sistema de monitoramento integrado, feito, a proposta é que se faça por gestores, por guias, guarda-parque, não precisa do mastozoólogo ir lá, né? Porque, como se trata de mamíferos de grande porte, de médio e grande porte, eles são facilmente identificáveis. Né? Os animais, os organismos que são usados, né, para monitorar são facilmente reconhecidos pela comunidade local. Então, tem uma proposta de monitoramento que é possível de ser usada. O que a gente precisa entender é que ciência cidadã não é colocar as pessoas para coletar para você. Isso é uma coisa muito confundida, vamos dizer assim. Vou pegar o pessoal... Não, ele vai trabalhar em conjunto com a sociedade para que ela compreenda o papel e se sinta partícipe. Então, esse é um momento, inclusive, de azeitar as nossas conexões com as pessoas, né? De não colocar o cientista lá num patamar de genialidade, distante, dentro do laboratório, aquela coisa quase que estereotipada, né? Então, o Brasil tem que trabalhar muito com isso faz parte de um processo de aprendizado. Eu conheço algumas coisas feitas aqui no Mato Grosso do Sul, tem uma bióloga chamada Simone Mamed, ela faz um trabalho bacana de ornitologia e ciência cidadã. Tem outras também, né, que trabalham, não quero aqui responder achando que estou contemplando todas as pessoas que trabalham com ciência cidadã. Um outro parceiro nosso que faz um trabalho lindo lá na região de Cananéia, no sul do estado, ali de São Paulo, no Lagamar, tem um trabalho incrível, né, com populações quilombolas e residentes dos rios e como essas pessoas são parceiras de um projeto de ciência que envolve conservação, ecoturismo, novos mercados de trabalho para essas pessoas, porque um modelo de observação de peixes foi implantado lá, né? Então, isso fortalece muito, né, essa vertente. Agora, que a gente vive numa bolha, não há dúvida, né? E acho que o exercício é sair delas. Eu faço isso. Esse ano, é um ano difícil, né, mas eu estou usando aqui para resgatar algumas coisas, né? Eu nem me lembrava direito mais disso. Essa aqui é a minha primeira matéria foi feita para Super Interessante, né? Perdeu a capa já. A minha primeira matéria de divulgação científica eu fiz para Super Interessante, né, em 1990, ou seja, quanto que a gente tem que gramar. Nessa época eu não era nem mestre, mas já estava envolvido, estava fazendo mestrado, e recebi muita crítica na época. O que esse moleque, que nem mestre está querendo falar de divulgação científica? Né? Eu me lembro disso, isso doeu, gerou alguns desconfortos, né, assim, na época, internos, né? E 30 anos depois eu tenho a nítida convicção de que eu estava certo, embora tenha sido atacado, né, entre aspas, né, por algumas pessoas mais sêniores na época, que não
saíam do conforto do seu laboratório, mas também criticavam esses jovens topetudos. Na época tinha cabelo, podia ser chamado de topetudo, né? Então, olha só, o que acontece? Depois, em 91 eu fui trabalhar, isso foi de 1990, em 91 fui trabalhar na Folha, acabei de terminar o mestrado e fui para a Folha de São Paulo, porque eu não tinha entrado no doutorado ainda. E achei que era uma experiência interessante, e fiz coisas que eu acho que foram legais, mas uma das que marcou muito foi entrevistar o Edward Wilson. Né? Imagina, de novo, o tupetudo lá entrevistando o Edward Wilson. Né? Acho que foi a primeira entrevista dele no Brasil. Em 1991, ele ganhou o Pulitzer pela segunda vez, e aí eu descolei com o Paulinho Oliveira, da Unicamp, que tinha trabalhado com ele o telefone. O Alexandre provocando, que não me lembra, do Sabino com o cabelo. Eu tenho foto antiga, eu vou te mostrar um dia. Então, olha só, entrevistei o Wilson. E aí, eu não entrevistei ele diretamente no primeiro momento, consegui o telefone, falei com a secretária dele, e ela disse, todas as sextas-feiras de manhã, o professor Wilson para as suas atividades para atender a imprensa. Então, o senhor pode retornar a ligação, né, e ele vai falar com o senhor. Aí eu agendei com a secretária, e eu tenho gravado era praxe, né, a gente gravar, né, e o Wilson tratando assim, um moleque, né, do Brasil, mas com um respeito, com uma coisa incrível, né? Assim, eu falei, isso assim eu aprendi, né? Cientista tem que sair da bolha. Até o Edward Wilson sai, por que um cientista normal não vai sair, né? Então, esse é um exercício que a gente tem que fazer, né? Diariamente, eu acho. Eu tenho pressão para publicar. É um saco isso, né? Todos nós. Eu estou numa instituição privada, né? Adoro a minha universidade, mas todo ano eu assino um termo de compromisso de produção acadêmica. Eu tenho que atingir um nível, né, mínimo, né, que é totalmente plausível, e ali está possível de ser atingido, mas eu tenho que fazer isso. Mas eu acho que faz parte da nossa obrigação como cidadãos, né? Tem uma vertente que acha que não, isso aí é trabalho do jornalista, ou então de quem quer fazer divulgação. Eu quero seguir fazendo os meus papers e produzindo. Jornalista sozinho não dá conta, dada a complexidade dos temas, e dada a dimensão dos processos de divulgação que a gente tem pela frente. Essa é a minha visão. Tem gente que diverge dela, mas eu acho que a gente tem que trabalhar muito nisso, né? Então, por exemplo, você foi uma aluna minha, ela fez graduação na Unidep, foi fazer mestrado na UFMS, na época eu era credenciado lá, a professora queria fazer um livrinho de educação para as crianças, e tem aqui, inclusive, acho que foi você, né, Miriam, que perguntou dos anfíbios urbanos, né? Tem aqui toda uma parte de anfíbios urbanos, né, de mostrando para as crianças. Que legal! E é um livreto ultra simples, não tem a pretensão de ser muito complexo, nem daria pelo orçamento que a gente tinha, né? Mas ele tem um negócio que eu acho que, para as crianças, ele foi muito legal, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Ai, que droga, está entrando uma propaganda. Eu estou tentando abrir o meu leitor de QR Code aqui e veio a Black Friday para comprar um carro. Mas, enfim, a gente criou um leitor eu vou fazer diferente, vou usar a câmera e aí eu consigo. Que tem mais algumas perguntinhas. Vamos lá, enquanto isso. Vamos lá, né? Enquanto você acha... Ronaldo Pinheiro, sabemos que hoje existem formas de comunicação bem diferenciadas quando se fala, por exemplo, dos grupos de periferia. Normalmente, os sistemas convencionais de comunicação não funcionam nessas áreas. Como chegar a comunicação até esses grupos majoritários? Isso é importante, né? Da questão do Brasil excludente, das assimetrias que a gente encontra em qualquer lugar. Tem algumas experiências muito legais de rádio.
Eu vejo algumas rádios comunitárias, né, e hoje você pode criar uma rádio e fazer coisas que conectam. Tem que, na verdade, perceber qual é a mídia que as pessoas estão usando naquela comunidade. Pantanal é rádio, com certeza, né? Eu orientei um mestrado sobre acidentes com pescadores no Pantanal. Deram vários produtos disso, né? Um deles foi de educação, como educar o pescador a se acidentar menos, né? E aí a gente tinha ideias mirabolantes, né? Vamos fazer uma cartilha, vamos fazer cartaz, não sei o quê. Só que 80% dos pescadores são analfabetos. Então não dá para trabalhar com texto, né? E aí a mídia mais robusta do Pantanal é rádio, né? Então, Ronaldo, buscar compreensão de como isso, né, a interface das pessoas com aquela comunidade, qual é a interface de comunicação que eles têm. Abriu aqui, ó, e aí o sonzinho vem associado. Não está passando, Zé. Não está? Não. Ah, o som. É o som, é só o som. Tá certo. O som está passando, sim. Porque você tem um livrinho, e aí ele vai lá e procura quem é o sapinho e tal, então... Enfim, o desafio acho que está colocado para muitos de nós, né? Tem muita gente boa. Felizmente, a pandemia, nesse aspecto, né? Não felizmente a pandemia, mas a pandemia propiciou que muitos laboratórios tivessem um fôlego, né? Para fazer uma dedicação maior aos aspectos de comunicação. Então, tem muitas iniciativas incríveis, né? Eu tenho acompanhado algumas, principalmente na área dos peixes, mas eu sei que tem com anfíbios, com aves, né? E mesmo temas mais gerais, né? Assim, uma mobilização, felizmente, né? Eu me lembrei também que quando eu fui procurar Super Interessante lá nos anos 90, né? O editor, ele se chamava Almir Gajardoni, um cara sensacional, assim, né? Uma visão também sobre ciência, um dos caras que criou a Super Interessante no Brasil. O projeto é espanhol, mas veio para o Brasil no final dos anos 80. E o Almir me deu um livreto que eu perdi, infelizmente, que era sobre como melhorar a comunicação. Foi uma iniciativa da CAPES, em 1988 ou 89. Esse livreto chamava Camelôs e Bailarinas, um guia para convívio entre cientistas e jornalistas. Cientistas entendidos como bailarinas, primadonas, e os camelôs, os jornalistas que buscavam eles nos laboratórios. Eu tive muita dificuldade em alguns momentos de ser atendido. E aí, quando eu falava que eu era biólogo, a coisa mudava de conversa. Então você tem formação científica, e aí, assim... Então, havia uma certa relutância do cientista brasileiro, isso estou falando dos anos 90, né? Em atender a imprensa. Em parte é justificável, porque muitas vezes distorcia, e ainda hoje tem algumas dificuldades de formação, né, e de transmissão de um conhecimento, às vezes, de alta complexidade. Mas eu acho que a gente avançou muito, e o caminho, né, para isso é um caminho ainda muito longo e que depende de treinamento. Eu tentei mostrar um pouquinho do quanto que a gente precisa refinar o nosso olhar e aprender algumas técnicas, né, da construção de narrativa, da alfabetização estética, né, que a gente precisa receber, porque não é uma coisa trivial, eu vou lá e faço a foto, né? Uma coisa é você ser apertador de botão de disparo de foto, outra coisa é ser fotógrafo. E ter essa leitura, essa visão mais técnica, né, do processo. E a construção dos textos que são narrativas, né? Assim, a gente tem trabalhado com alguns documentários, né? Assim, tem sido muito divertido aprender, né, com o pessoal da BBC. A gente tem 2 documentários recentes aí que estão em produção. A gente está atuando na curadoria e eles chamam de fixer, né? Faz o conteúdo, ajusta a curadoria, depois o fixer é o cara que resolve o problema no campo, né?
E eu adoro fazer isso. Eu vou para Bonito, para o Pantanal, com os times, são times bem pequenos, né, 3 pessoas. A EBC sempre trabalhou com grupos muito pequenos. Eles têm dezenas de grupos esparramados mundo afora, né? E esse agora é uma produção chama Green World. Eles fizeram o Seven World, né? Que é o Blue Planet 1, 2 e tal, 3, tá? Me apresento em exibição. Tem o Seven World, que divide o mundo em diferentes áreas, né? E agora, dentro do processo dessa criação de séries temáticas, tem o Green World, que são 6 episódios ligados às plantas do mundo, né? Mas é isso. Zé, tem mais uma perguntinha aqui do professor Caio. Estamos aí estourando o tempo, mas acho que dá até tempo para uma perguntinha. Sabina, assistindo uma vez uma palestra do professor Mário de Vivo, ele disse que havia um consenso que bichos preguiça só comiam folhas e cecrópias, mas elas utilizavam muitas outras espécies. O que acontecia era a amostragem, pois quando em cecrópia, elas ficavam mais fáceis de serem observadas por causa da estrutura da planta. Quando em árvores com copa densa, não eram detectadas. Pensando nisso, pode-se considerar que muitas fake news existem por uma amostragem pontual de um fato, não necessariamente mentirosa, mas que não representa, na verdade, a realidade mais ampla. Mário De Vivo, meu professor de zoologia de invertebrados. Eu fui aluno colega da primeira turma, um grande amigo, querido, aposentado do Museu de Zoologia da USP. Então, eu acho que acontece isso sim, Caio. Às vezes não é manipulação premeditada. Pode ser viés, né? Eu acho que vai na linha do viés de confirmação, né? O cara olha para o ponto e ele, na verdade, acaba distorcendo, até por não ter formação. Eu acho que vale a pena a gente até pensar no caso dos macacos prego com as piraputangas. A primeira vez que eu ouvi isso foi de um guia chamado Paulo Ronda. O Paulo Ronda, um grande amigo, a filha dele hoje é minha aluna de doutorado, incrível, né? Era desse tamanhozinho quando eu fui para Bonito, e hoje a Isabela é minha aluna de doutorado. Como a gente tem que construir relações, né? Eu acho isso tão legal, né? Assim, de a gente ter isso na ciência. O Paulo chegou para mim e falou, estava eu e o Otávio Freire, querido amigo também, professor da UFMS na época, e ele falou, Sabina e Otávio, aqui os macacos pregos dão de comer para as piraputangas. Aí a gente, menos, né? Isso podia até ter... Mas na interpretação dele, o que os macacos faziam era exatamente o que os humanos fazem quando chegam na beira do rio. Você chega ali hoje com frutinho ou com ração, acho que era skinny, pão, o que tivesse, as pessoas jogavam e alimentavam as piraputangas, né? E a gente faz isso de forma planejada e intencional, né? Os macacos pregos, não. Eles têm... aí eu fui na literatura e descobri que os primatólogos caracterizavam aquele comportamento dos macacos pregos de forrageamento destrutivo. 1, 2 frutos na boca, 3, 4 no chão. Se o chão é o rio, o fruto cai, faz o plop e as piraputangas vêm. Ou seja, o Paulo Ronda não estava querendo contar uma mentira, mas ele, a partir da sua formação e da sua interpretação, ele fazia isso, né? Uma visão diferente do que de fato estava acontecendo. Certamente isso acontece em larga escala, e aí é uma outra coisa que a gente tem que trabalhar, tentando enxergar as outras folhas que não as da cecrópia, né? Acho que é um exercício também de treino do nosso olhar e de preparar a nossa mente para ouvir as outras pessoas, né? Porque senão você já de cara rechaça aquela informação. Sabino, na verdade não eram 2 perguntas, era uma pergunta e um comentário. Eu acho que os comentários, né? Os comentários elogiando e falando da palestra podem ser vistos no chat, e até eu sugiro que você dê uma olhada, que tem comentários muito bacanas aqui, né?
de como que... Mas eu acho que eu gostaria de fazer esse último comentário. Vamos lá. É da Adriana Haas. Quando descobri o autismo do meu filho, tenho que admitir que pensei em uma associação com vacinas. Estudei muito e, como não é uma literatura familiar, tive facilidade em encontrar artigos maquiados de ciência. Meu irmão médico me ajudou, mas sou bombardeada visualmente por tratamentos alternativos, tanto que quase não acesso o Facebook. Amigos próximos me oferecem óleos essenciais. Não é fácil caminhar quando se tem esperança e tratamento do filho. Tem armadilhas espalhadas por aí. Adorei sua palestra. Eu acho que isso do bombardeamento de receitinhas fáceis, né, para cura, isso aí é muito comum na internet, né? E acaba iludindo as pessoas. Lamentavelmente, a internet... essa frase não tem filtro. Não tem filtro, né? Mas ela deu voz a uma legião de idiotas. Né? Parece o Ivan Sazima falando, mas não é. Não foi o Ivan Sazima que falou essa frase. Né? Foi o Umberto Eco, um sociólogo italiano que morreu, né? Em 2017 ou 2018, acho que ele faleceu. Mas antes disso ele falou, né? A internet deu voz a uma legião de idiotas. Depois parece o Ivan, né? Parece que é uma frase do Ivan, né? A gente já ouviu ele falando coisas parecidas. Mas, então, assim, primeiro, assim, não sou médico, né? Mas eu sei de experiências, né? Todo mundo sabe que eu não sou médico, não preciso nem falar isso. Mas a natureza tem um poder a gente sabe que o espectro autista é muito amplo, né? Mas tem um poder e tem resultados científicos muito confiáveis dessa conexão da natureza. Tem a ecoterapia, lá em Manaus o pessoal faz trabalho com os botos, né? E isso certamente dá uma resposta que amenize, né? Assim, né? Mas eu fico feliz, né, assim, de poder falar assim, para pessoas tão queridas, pessoas que eu não via há tanto tempo, outras que eu tenho visto quase que diariamente, né, Luísa? Luísa e Ronaldo. A gente trabalha juntos no plano de ação nacional dos peixes da Mata Atlântica, né? E só posso agradecer pela oportunidade de falar aí, né? Torcer para essa Covid acabar logo, né? E ter essas vacinas que estão chegando, né? Enfim. Tem quem não vai tomar vacina, né? Os negacionistas. Tem algumas pessoas que até ajudam a não tomar. Tomo qualquer uma, parece, eu não ando, não quero nem saber. Mas estamos no adiantado da hora aqui e não tem mais perguntas. Você dá uma olhadinha depois aqui no chat, Zé Sabino, para você ver os comentários, são muito inspiradores, muito bons. E nós agradecemos mais uma vez sua presença aqui. Inclusive, essa manhã foi fantástica, com 3 palestrantes, 3 palestras fantásticas, que esse binário realmente está muito, muito bom. Né? E agradeço a você e aproveito para agradecer aos 3 aqui de uma vez. Essa manhã foi perfeita. Muito obrigada. Muito obrigado, Sabina, foi ótimo. Valeu, Sabina. Abraço aí.